Deus, e se você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Paz do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 10. O texto é muito conhecido. Eu quero aqui, uma vez mais, externar minha gratidão a Deus por esta oportunidade. É um privilégio imenso, irmãos, podermos apoiar, contribuir com a nossa igreja. Já nos sentimos honrados, em só estar aí assentado neste banco, assim, tributar honra, louvores ao Senhor, e com uma riqueza, oportunidade dessa, a gente se sente mais honrado aí. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor, a sua esposa, que confiabiliza sempre conosco, que está aí permeando a sua palavra. Os obreiros também, que sempre intercede pelas nossas vidas, e a você que tem o maior carinho, o maior paciência em nos ouvir. Que Deus possa estar abençoando e que através desta palavra ele possa ter o resultado pelo qual foi chamado. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 10, o texto é conhecido, a partir do verso 46, à medida em que estou achando, se coloque de pé no nome de Jesus. Marcos, capítulo 10, verso de número 46, diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, Jesus, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho, e ouvindo ele que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou alto e foi ter com Jesus. E você aplaude sentando, adorando o Senhor. Me empreste um pouco da sua atenção. Prometo não enfadá-los muito, mas existe uma riqueza, embora um texto bem explorado, mas existe riquezas escondidas aqui que o Senhor tem para revelar para nós. O texto ele é muito claro. O texto ele é um texto bem configurado. É claro, qualquer pessoa, mesmo a pessoa que não tem o hábito de assumir uma tribuna, ela consegue, é claro, extrair daqui alguma lição para a sua vida e assim poder abençoar as nossas vidas. Porque trata-se de Jesus, e quando Jesus ele está em um local determinado, algo acontece, guerra acontece, é claro, milagres acontecem, isso aí sem dúvida. Mas quando nós lemos esse capítulo 10, nós, por mais que nós já pregamos outras vezes, sempre se depara com uma riqueza que o mesmo nos traz. O texto, ele é um texto claro, correto? Porém, algumas coisas nos chamam a atenção e que não está tão bem configurado. Como, por exemplo, de uma forma bem clara, Marcos vai falar que Jesus entrou em Jericó, e a impressão que nos dá é que Jesus entrou de uma forma muito rápida, e da mesma forma com qual ele entrou, ele sai. E foram para Jericó, nós lemos o texto.
quando saíram de Jericó. Isso me chama a atenção, porque isso acontece constantemente com a nossa vida. Ele entra em nossa cidade, ele tem a facilidade de entrar, e na mesma proporção, às vezes que ele entra, ele sai também da mesma maneira. Por exemplo, assim que eu cheguei, eu me atrasei um pouco, mas eu percebi que ele já estava no local. Ele já se fez presente no local. Quem está de frente ou quem está atrás, percebe que tem gente que percebeu que ele está no local. Automaticamente, quem percebe, aproveita a oportunidade e agarra e não salta. Por quê? Alguém percebeu que o ambiente ele está tomado por alguém que é possuidor de um poder, que é capaz de nos livrar da ira, seja ela faraônica, do desemprego, ou até mesmo de cura, uma vez que nós estamos em um ambiente onde está sendo proposto um culto de libertação e um culto de milagre. Então nós entendermos o momento e a proposta do qual está sendo proposto para que a gente possa usufruir. Então Jesus ele tem essa capacidade de adentrar nesse ambiente, e a finalidade que todas as vezes em que ele entra nesse ambiente, ele tem uma ideia, que é de alcançar o máximo de vidas possível. Então, quem está ligado e quem está interessado na proposta e sabedor do local e do ambiente do qual ele está sentado, ele vai agarrar essa chance e vai vivenciar essa chance, ele não vai sair daqui diferente, isso é fato. Então, quando ele entra nessa cidade por nome de Jericó, e quando nós falamos de Jericó, a Bíblia vai falar também que uma multidão o cercava. E essa ideia de multidão aqui é porque a Bíblia ela não vai mensurar. Trata-se de uma quantidade de pessoas que cercava a vida de Jesus, e essa multidão ela era incontável, e isso ficava ruim de contar. Então definiu como uma multidão. Fato é que ele entrou numa cidade, e quando fala de Jericó, Jericó era uma cidade amaldiçoada. Foi falado uma certa feita aqui, que Jericó havia sido destruído. O pastor Antônio pregou sobre Jericó. A cidade foi destruída e é uma profecia sobre esta cidade. Maldito é quem construir Jericó. E essa mesma Jericó, ela é reconstruída. A cidade então, ela é amaldiçoada. Sendo amaldiçoada, tem habitante dentro dessa cidade, e que é um local amaldiçoado, e isso não impossibilita de Jesus adentrar nesse lugar que supostamente ele é abençoado ou amaldiçoado. Nada impede de ele entrar. Jesus ele tem essa capacidade de adentrar num ambiente onde o ambiente é abençoado, e ao mesmo tempo de adentrar num ambiente onde ele é amaldiçoado. Para ele não tem barreira, para ele não tem limite. Ele sabe que tem paradigmas, ele sabe que tem barreira, mas para ele não tem problema. Ele entra no ambiente e pretende mudar o ambiente. Então ele não vê dificuldade em entrar nesse lugar. Ele adentra, e alguém precisa ser sabedor de que ele adentrou, recebe a bênção, porque é muito rápido. Às vezes tem ambientes que ele entra que é rápido. E bom é quando a gente percebe e agarra ele antes dele ir embora, porque ele vem deixar algo comigo e contigo. Bom é quando nós percebemos, e quando percebemos, tomamos atitude como Jacó, vamos agarrar e depois você pode ir, porque não difere o ambiente, independente do local, ele adentra, e ele adentra com objetivo, e para quê? Para abençoar. Quem não lembra do tanque? Jesus entra dentro do tanque, ele faz uma pergunta a alguém que queria ser curado. O paralítico queria adentrar no tanque, porque ele tinha expectativa no tanque. Ele era sabedor e ele tinha esperança no tanque. A esperança é que todos que entravam e adentravam dentro do tanque, ele saía curado. Aí Jesus adentra,
dialoga com ele, conversa com ele, e ele não percebe que quem está do lado dele é o dono da fonte. Ele não percebe por quê? Porque provavelmente a dor do qual ele está sentindo é tão grande que não percebeu a presença daquele que tudo pode. Nós somos cercados de adversidades, nós somos cercados de problema, e esse problema às vezes ele impossibilita nós de enxergarmos o dono da cura. Percebe isso? Eu adentro nesse ambiente, eu sento nesse ambiente, os problemas são tão terríveis que me torna insensível diante da presença dele. E eu não te culpo por isso. Eu não te culpo por isso. Porque as dores, às vezes, elas são tão caóticas, crítica, e dói, e machuca, que me torna ambiente, me torna insensível, faz com que eu não reconheça quem está do meu lado. A sede, o foco de ser curado é tanto, que não percebe. Então ele adentra de Jericó. Quando ele sai de Jericó, e nessa saída tinha uma multidão que o comprimia. E tinha um cego à beira do caminho. Imagina Jericó, Jesus adentra Jericó, sai de Jericó. Alguém está à beira do caminho esmolando por nome de Bartimeu. Caminho, e esse alguém está vivendo em uma margem, uma cidade, um local à parte, porque provavelmente ele observou que a multidão estava saindo, afastou, porque Jesus ia passar, Jesus de Nazaré. Esse alguém que está do lado e vivendo na margem, ele é sabedor que quem está passando é Jesus de Nazaré. Porque provavelmente alguém fala ou ele escuta, ele é cego, mas ele tem uma boa audição. Ele percebe que o ambiente o qual ele está vivenciando, e ele tem a percepção que é Jesus, porque a multidão clamava. Então o texto vai dizer que na beira do caminho tinha um homem chamado Bartimeu, e esse mesmo percebe que estão chamando de Jesus o Nazareno. Alguém percebeu, não sei se fala para ele, mas pelo volume de pessoas que a Bíblia fala que é uma multidão, e grita desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que a multidão, ela estava clamando, dizendo: Jesus o Nazaré. Então o texto diz que ele fica sabendo que é Jesus o Nazareno que estava passando. O que configuraram para ele, a ideia que pintaram para ele, é que Jesus o Nazareno, que Bartimeu era cego, mas tinha um ouvido sensível. Uma vez que está à margem da sociedade, e uma multidão permeando a vida do mestre, chamando Jesus o Nazareno, Bartimeu vai quebrar o protocolo. Ele vai gritar dizendo: Jesus, filho de Davi. Uma vez que a multidão está gritando Jesus o Nazareno, e daí? E daí que quando eu grito Jesus o Nazareno, me lembro de Nazaré. Lembrando de Nazaré, eu lembro de José, o carpinteiro. Estou me referindo, dando o nome, o local, a data e a quem ele é. Então quando eu chamo Jesus o Nazareno, eu faço a ilusão a José, por mais que ele havia feito. Então Bartimeu fica sabendo que quem estava passando no caminho é Jesus de Nazaré. Só que essa multidão que comprimia Jesus, e a ideia que se tinha pelo fato de comprimir Jesus, de cercar Jesus, dá uma ideia que parece que eles eram donos de Jesus. Parece que eles tinham Jesus como posse. Então essa multidão que cria essa barreira, esse vínculo, então essa proteção que cercava ele, essa proteção ela é desfeita e desbloqueada através do grito que Bartimeu dá. E o que estavam gritando? Que Jesus era de Nazaré. Bartimeu, ele vai surpreender e vai quebrar
para essa galera que está cercando Jesus com um simples grito. Qual é o grito pregador? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ao mesmo tempo há um bloqueio. Desbloqueia essa muralha, porque alguém chamou diferente. Alguém se incomoda com o grito de Bartimeu, que na verdade não era o grito, era a cerne do grito. A verdade é que todos gritavam igual. O que atraiu a atenção de Jesus era a forma com que ele chamava, porque é muito raro chamavam Jesus como Nazaré. Então Bartimeu, ele quebra essa barreira com simples grito dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto todo mundo está chamando Jesus o Nazareno, Jesus o Nazareno, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Ou seja, ele fala o nome e dá a cidade aonde ele reside. E a cidade que ele reside no presente, lembra-se de José. Mas alguém vai gritar diferente. E quando eu grito diferente, eu vou de encontro à multidão. E quando eu vou de encontro à multidão, sobre tudo aquilo que colocam sobre a minha cabeça, e quando eu vou... Aí não adianta, Jesus, ele não aguenta. Quando Jesus percebe que tem alguém indo contra a mão da lógica, ele não suporta, ele para na tua direção e manda te chamar. Porque ele chamou Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra misericórdia, ela se difere em duas palavras. Uma, mise, de miséria. Cardio, vem de coração. Quando Bartimeu grita, alguém está falando: Jesus de Nazaré. Ele mora em Nazaré. Ele é filho de Maria, isso, de José o carpinteiro. Mas quando alguém fala, tem misericórdia de mim, ele está diferenciando. Ele diz: Jesus, filho de Davi, punha esse miserável no seu coração. Ele está enxergando que só existe alguém ali que pode colocar ele no teu coração. Ele está dizendo: Jesus, põe esse miserável no coração. Jesus, põe esse miserável no teu coração. Escute, não é o grito, é a certa do grito, não é o barulho, é a qualidade do grito, não é o que falam, é o que você tem guardado aqui dentro. E qual é o teu desejo? Jesus, me põe no teu coração, me guarda no teu coração, me protege debaixo das tuas asas. Ele tem consciência, ele é sabedor que ele ia enfrentar a barreira também. Aí a multidão, tenta calar, tenta parar o mesmo. Diz: cala a boca! Cala a boca, Bartimeu! E o texto diz: e ele cada vez mais gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é o que falam que vão te parar, não é a seta que vem externa que vai te parar. O que vai fazer diferença na tua vida é o grito que está guardado aí dentro. O que faz diferença na minha, na tua vida, é aquilo que está guardado aqui dentro. E o que está guardado, eu sou sabedor de quem é ele, eu sei quem é ele, e ele é poderoso para me guardar em seu coração. Isso destrói o paradigma. Porque Bartimeu vai atingir o ápice. Ele não enxergava como todo mundo. Ele não olhava como todo mundo. Ele era deficiente visual. Só que o que gritavam não intimidou Bartimeu. E eu tenho outra aplicação para a sua vida. Antes de você se intimidar, antes de você se retalhar pelo que você ouviu, primeiro pare e analisa de onde está vindo a fonte. Primeiro você se cala, escute, para depois você se retalhar. Porque quem sabe alguém está trazendo uma notícia que pode destruir, e esse que está trazendo é o mesmo sabedor do caos. Então para,
Analisa, escute, mas a multidão é grande, não tem problema. Pede para ele te colocar no coração, mas a pressão é muita, não tem problema, ele tem misericórdia, ele vai te colocar no teu pressão, mas não tem problema, a dificuldade é tanta, você não sabe da pressão, não tem problema, pede para ele te colocar no coração, mas a pressão é tanta, não tem problema, pede para ele te colocar no coração. O texto diz que ele cada vez mais, Jesus, filho de Davi, o povo, cala a boca. Cala a boca, Bartimeu. Fica quieto, Bartimeu. E ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, põe esse miserável no teu coração. E a multidão, cala a boca, Bartimeu. Não importa o que você está passando, grita pela tua família, grita pelo teu ministério, grita pelo teu filho, grita, pede socorro. A multidão vai comprimindo ele. Cala a boca, Bartimeu. Porque o meu grito revela, Marcelo, quem eu sou. A cerne do meu grito revela o nível de intimidade que eu tenho com o mesmo. O conteúdo daquilo que está saindo de dentro para fora revela o grau de intimidade que eu tenho com ele. Então não tem medo de gritar. Continua gritando. Grita pelos seus sonhos. Grita pelo seu pastor. Grita pela tua família. Grita pela tua esposa. Grita. Tem que gritar. E aí, esse grito, ele vai desbloquear essa multidão que a Bíblia diz que está o cercando. E Jesus escuta. Alguém está chamando diferente. Mestre, todo mundo te chama. Jesus de Nazaré. Não, mas alguém chamou diferente. Mestre, mas todo mundo te chama. Mas alguém chamou diferente. E quando alguém chama diferente, ele para. Porque enquanto você está fazendo igual a todo mundo, enquanto você está acompanhando todo mundo, enquanto todo mundo pensa em desistir, você também desiste. Alguém é cego, alguém está no caminho e continua gritando e gritando forte. Enquanto você com vida cheia de saúde, tem uma igreja, pensa em desistir, alguém está à margem da sociedade e nem na sinagoga pode entrar, mas ele não para de gritar, ele continua clamando. Por quê? Porque o grito revela quem ele é. E não é o barulho do grito, é a qualidade daquilo que ele está chamando. Não é muitas palavras. Já percebeu? Às vezes é uma mensagem curta, algo que você fala, mas tem, não é que a gente cria estrategicamente uma frase de efeito para poder mexer com o emocional. Mas digamos que você crie uma frase de efeito. Alguém às vezes cria, até mesmo hoje eu recebi um muito impactante falando sobre Jesus, um banner e uma frase de efeito. Que frase impactante! Então aquilo ali fica, sabe, no seu subconsciente. Mas em meio a tantas palavras que Jesus escritou, mas algo entrou diferente. Algo teve um objetivo diferente. Porque ele gosta disso, ele entende disso. Não é que Bartimeu era conhecedor mais que o outro, não. É porque alguém entendeu, compreendeu e gritou, colocou para fora, expôs a tua situação. E o grito foi tão latente que atraiu a atenção do mesmo. E o que me chama a atenção é que a multidão não tem consciência de quem é. Tenta parar, tenta impedir, tenta neutralizar e ele continua gritando. Provavelmente sem saber a direção.
Jesus para essa multidão. E o mesmo que tenta parar, é o mesmo que Jesus utiliza para poder. Chama ele aqui. Chama ele. Isso aqui tem algo interessantíssimo. Porque primeiro Jesus não pede para trazer. Jesus pede para chamar. Chama ele aqui. Quando o povo chega, e querendo ou não, mesmo que calaram, chegue para abordar Bartimeu. Diga, tem de bom ânimo. Levanta-te, porque ele te chama. Ele é cego, ele tem dificuldade. O mesmo povo que oprimia, vai agora ser o porta-voz. Levanta, que ele te... Preste bem atenção. E aí você se pergunta, estavam os discípulos com ele, claro. Tinha outras pessoas importantíssimas ali com ele. Claro que tinha. Por que Jesus vai parar a pessoa? Primeiro nós falamos que é a cerne do grito. Não existe segredo. Mas existe, é claro, forma certa e correta. Só que o que me chamou a atenção foi isso aqui. Que quando a multidão chamou ele, olha, levanta-te, que ele, a multidão fala para Bartimeu, diga para Bartimeu levantar, e fala, levanta, porque ele te chama. A palavra ele é um artigo indefinido, não define ninguém. Se eu chego daqui e falo assim, ô Guilherme, ele está te chamando, automaticamente ele vai olhar para o povo e vai me perguntar, Luciano, quem é que me chama? Eu digo, ele. Mas ele, aqui a gente tem aproximadamente 70, 80 pessoas. Você falou que ele me chama. Por quê? Porque o artigo ele é indefinido. Não define ninguém. Não fala que nem, ou seja, a multidão estava acompanhado de alguém que nem sabia quem era. Porque todas as vezes que eu trato ele como ele, nesse ponto aqui, eu estou indefinindo a imagem de Jesus. É um artigo definido, ou seja, ele andava, eles comprimiam Jesus, mas eles tratavam Jesus ainda como ele. Eles nem sabiam quem era. Eles não sabiam de quem se tratava. Estava com o mestre, andava com o mestre, mas não sabia que ele era capaz de curar milagre. Adentra nesse lugar, senta, ora, vê milagre realizar, mas não sabe quem é ele. Respira, ora, até ora, sobe, desce, busca, mas não sabe quem é ele. Mas a partir de hoje, nós vamos sair daqui sendo sabedor de quem é ele. Pergunta para quem é do teu lado, quem é ele? Diga para ele, quem é ele? Quem é ele? Diga, sacode ele. Quem é ele? Ele é aquele que tudo pode. Ele é tudo aquele que governa, que reina. Eles não sabiam, evangelistas. Levanta, que ele te chama. Só que Bartimeu sabia quem era. Cego dos olhos, mas a alma estava enxergando que era uma beleza. Tinha essa sensibilidade. Porque não era mais o fato de estar perto dele. Porque somente o chamado dele é capaz de nos transformar e de desconfigurar algumas coisas, sabe, que o diabo pintou aqui dentro. E que botou na minha mente para que eu possa travar, para que eu possa, sabe, impedir de caminhar. E o diabo sabe quem é você. O diabo é conhecedor de quem é você. O diabo, ele sabe quem é você. Ele tem consciência. Prova disso, ó, alguém chama, eles não vão definir, vai falar que ele te chama. Só que tem uma questão também aí que eles falam, levanta. Pastor, mas ele não era cego? Ele estava sentado à beira do caminho? Pois é, o diabo sabe quem é você. Automaticamente, se eu estiver de repente do outro lado da rua, e se alguém, eu tenho certeza que se eu pedir alguém para levantar a mão e vai levantar, alguém atravessando a rua, imagina, ó, cego, e você vai perceber que o sinal ou está verde ou está vermelho,
alguém vai ter compaixão, vai se levantar e vai conduzir mesmo até o outro lado da calçada, correto? É normal isso? Alguém já viu isso? Até pouco tempo agora, vendo na televisão, acho que um dos técnicos de jogador de futebol tomou essa mesma atitude. Então, é uma atitude que a gente vê. Ainda tem ser humano bom. Você ali pega e vai conduzir. E vai até mesmo perceber para onde vai. E quem sabe alguém pergunta se quer ajuda até o final da sua trajetória. Só que eles são diferentes. Levanta-te! Se eles se pronunciaram dessa forma, alguém automaticamente pegaria pelo braço e o conduziria até Jesus. Porque mesmo chamando ele sabia que se tratava de Jesus. Só que quando o inimigo ele te manda levantar, ok? Nesse ponto aqui, ele é sabedor de quem é você. Então ele manda você levantar, por quê? Porque ele sabe da capacidade que você tem. Ele sabe da facilidade que você tem de levantar. Ele sabe que você tem força. Ele sabe que você tem vigor. Por isso ele vai determinar, levanta-te e anda. Porque ele tem essa consciência. Ele sabe que você tem poder. Ele sabe que você tem vigor ainda para reagir, ainda para se levantar e ir em direção até aquele que tudo pode. Se coloque de pé no nome de Jesus. Ele tem a consciência de quem é você. Ele sabe que se um dia você gritar, ele sabe que se um dia você externar aquilo que está aqui dentro, o tempo vai sobrar. E o que ele quer da mim, da sua vida, é atitude. Atitude essas que vão gerar em nós mudanças e milagres. Essa que vai trazer para minha casa transformação. Atitude essa que Deus está vendo, e Ele, toda vez que existe uma atitude minha e sua, Ele está lá de cima olhando. Uma vez olhando, Ele entra com mão forte, Ele entra com poder, Ele cura, Ele salva, Ele entra na família, Ele restaura casamento, Ele restaura a saúde. Por quê? Porque aqui alguém aqui embaixo tomou uma atitude diferente. Alguém aqui se mexeu, alguém aqui se movimentou, alguém aqui gritou, alguém aqui buscou esperança, alguém aqui precisa do milagre, da graça, da manifestação, do agir dele. Então, o que resta em nós, que temos olhos para enxergar, que temos vozes para poder gritar, é isso. É não se conformar com aquilo que o diabo tem colocado sobre a minha e a sua vida. É não se conformar com aquilo que na verdade ele tem botado e proposto. Por mais que a sociedade grite, você não pode, para você não dá, você desiste. Ele entra na frente e diz: pode, 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 pode. Meu Deus. Eu não quero profetizar na vida de um, de dois, de três, de quatro. Eu quero profetizar na vida só de quem crê. Se for 10 ou se for 1 não tem problema. Mas eu quero profetizar que Deus está vendo o seu sofrimento. Deus está vendo que tem uma multidão gritando contra, e Ele já mandou te chamar. Ele já percebeu que a multidão é tamanho. Ele já percebeu que o grupo está se avolumando. Ele já percebeu que o que está querendo te cercar é maior que você supostamente. Mas eu tenho algo para te falar. Ele já desceu nesse lugar e está trazendo a resposta para a tua casa. A pergunta que não se cala às vezes é: será que ele está vendo? Será que ele está escutando mesmo? Será que é isso mesmo? Será que vale a pena botar o relógio 3 horas da manhã para despertar e orar?
Será que vale a pena vir? Será que vale a pena vir ao culto na sexta, no sábado, no domingo? Ei, Ele está vendo. E pensa em uma coisa: independente dos dias, das horas, do qual você está fazendo, qual propósito que tu está fazendo, de uma coisa eu tenho certeza, vai valer a pena. Por que, pregador? Porque você já é um sobrevivente. Eu não sei qual é o propósito que tu está fazendo, mas você, no meio dessa multidão toda, você é sobrevivente. 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 E Ele está vendo. Feche os seus olhos. O teu sofrimento, quando no teu quarto entrou, de joelhos implorou, eu senti o seu lamento. Mude esse semblante, isso não combina com você. É verdade isso. O teu perfil é vencedor, servo valente do Senhor. Diga! Nessa batalha Deus é com Eita, isso é só pra quem crê. Vai na frente. Eu